Olá pessoal, muito bom dia. Bom dia você que está no Facebook, você aqui do Instagram. Bom dia pessoal, vamos lá para a live 007. Uma live com foco, missão, disciplina e resultado, hein? Hoje, o nosso terceiro episódio, vamos falar das instituições e os indivíduos. E dentro dessa questão dos indivíduos, vamos falar das individualidades e do individualismo. Legal, galera, chegando com tudo, hein? Bem-vindo todos aí. Maravilha. 30 minutos de conhecimento, 30 minutos de reflexão, 30 minutos de dedicação aí à mente, ao corpo, ao espírito e às emoções. Vamos nessa. Legal, pessoal. Vamos lá então, hein? Bom dia a todos. Bem-vindos aí ao episódio 3 das lives 007. Ontem nós falamos sobre as eras evolutivas. Só para dar uma... anteriormente, né, na nossa série, como fala lá no Netflix, então a gente falou das eras: extrativista, agrícola, industrial, era do conhecimento e era da consciência. E a gente percebeu na nossa conversa de ontem que essas mudanças foram ocasionadas pelas mudanças do cenário social, econômico, né, a mudança na oferta e demanda. Obviamente deveria haver elementos políticos, tecnológicos, entenda a tecnologia como sendo uma maneira mais eficaz de fazer as coisas, né? Uma maneira mais eficaz de fazer. A roda é uma tecnologia, o fogo é uma tecnologia, a força a vapor é uma tecnologia. E então essas questões que nos permitem começar a ver o ambiente, né, político, econômico, social, tecnológico, fomentam mudanças na ordem de vida das pessoas. Então, o ser humano foi atravessando essas eras e, como a gente salientou ontem, o ser humano foi buscando trocar o risco por segurança. Então, é muito mais arriscado viver na era extrativista, porque dependo da natureza. É mais seguro eu viver na era agrícola, porque eu aprendo a plantar. Entretanto, quando eu aprendo a plantar, eu dependo do tempo, dependo de fatores que estão fora do meu controle. Mas quando eu ganho um emprego na área industrial, eu ganho mais segurança, porque eu tenho um salário. Aí, quando eu tenho um salário na área industrial e o conhecimento está disseminado, eu tenho um risco maior, que é ficar preso a um emprego quando o conhecimento está disseminado. Então, eu troco o emprego por um trabalho, por um empreendimento. E agora, talvez, o risco que as pessoas estejam correndo e que vão ter que fazer uma troca é a troca de viver num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, né, o conhecido mundo VUCA, e ganhar mais consciência e começar a construir a sua própria visão de mundo, entendimento de mundo, clareza de mundo e agilidade para tomar suas ações. E nesse movimento, as instituições perdem um pouco de espaço e ganha espaço o indivíduo. Então, se você parar para pensar, há muito pouco tempo atrás, quem definia o que você ia estudar era a escola, quem definia quem você ia ser era a família, quem definia em quem que você ia acreditar era a igreja. Então, as instituições tinham um peso muito grande sobre o indivíduo. Hoje, o indivíduo tem um peso maior na sua própria decisão, né? Tem um peso maior na sua própria decisão. O que faz com que as pessoas comecem a, dentro daquela história de demanda maior do que oferta, a felicidade era um direito, no mundo de demanda muito menor do que oferta, a felicidade passa a ser um dever. Ou seja, você quer ser feliz? Quero. Então você tem que levantar e andar, você tem que buscar aquilo que te de direito, desde que você faça o seu próprio movimento, né? Então, aí surge o papel do indivíduo. E se eu perguntasse para vocês qual o significado da palavra indivíduo, quem arriscaria definir? E mais ainda, de onde ela vem? De qual área do conhecimento a palavra indivíduo surge? Alguém tem alguma ideia aí? Enquanto isso, vou dando bom dia para a galera aqui do Face, para a Márcia, para a Sabrina, para a Gláucia. E o pessoal está entrando aqui no Instagram também. Bom, para a gente não perder muito tempo, a palavra indivíduo vem da física. Indivíduo foi como se definiu, até que se descobriu que não era a menor parte de uma matéria, até o momento em que se descobriu que o átomo
era também dividido em outras partes, como prótons, elétrons e nêutrons, acreditava-se que o átomo era a menor parte da matéria. Então, deu-se ao átomo o nome de indivíduo. A menor parte, por ser a menor parte, é a parte indivisível. Então, indivíduo significa aquele um que é indivisível. E o que a era industrial nos proporcionou? A era industrial acabou fazendo com que nós nos dividíssemos naquele ser profissional, que fica 8 horas trabalhando, naquele ser pessoal, que fica 8 horas vivendo a sua vida, na relação com a família, na relação amorosa, no desenvolvimento emocional e espiritual, no lazer e no esporte, e aquele indivíduo que descansa 8 horas descansando. E a nossa mente, a mente da maioria das pessoas, se fragmentou dessa maneira. Ou seja, eu tenho uma vida pessoal e tenho uma vida profissional, quando na verdade isso é um equívoco nos dias de hoje. Nos dias de hoje, você tem uma vida, e essa vida ela é compartilhada em papéis que você desempenha, e esses papéis estão em atividades profissionais, e dentro das atividades pessoais estão nas relações, na sua ida à igreja, ou na sua fé que seja, ou no esporte que você pratica. A ideia deixa de ser fragmentar e passa a ser unificar. Deixa de ser fragmentar e passa a ser integrar. E aí o indivíduo, de fato, volta a ser o indivíduo como parte menor de uma sociedade, né? A menor partícula de uma sociedade é o indivíduo. Esse indivíduo começa a trabalhar para o seu bem-estar, e nesse seu bem-estar ele estende isso para os outros indivíduos. E com isso a gente vai construindo casais, famílias, um tecido social mais robusto, com pessoas assumindo os seus deveres e usufruindo dos seus direitos. E aí a gente tem um contraponto entre as instituições e os indivíduos. Hoje, qualquer um de nós aqui, que estamos aqui presentes, e os demais que vão assistir ao longo do dia, tem a primazia, sempre teve, mas o preço era mais caro, o risco era maior. Sempre teve a primazia de fazer suas próprias escolhas. Então, antigamente, um casal que se separasse, as instituições viam aquilo como uma aberração. Hoje, uma separação é aceita com muito mais naturalidade na nossa sociedade. Uma pessoa que procurasse um outro gênero, uma outra escolha de preferência sexual que não fosse aquela genética, era vista como uma aberração. Hoje, isso é uma coisa mais natural. A sociedade vai se adaptando a essas questões. Mas ainda assim, eu ouço pessoas dizendo, como é que eu vou fazer isso? O que a sociedade vai dizer? A sociedade é uma maneira de expressarmos a presença das instituições em nossas vidas. A sociedade, a internet, a televisão, o rádio, perceba que são sempre sujeitos etéreos que não têm força de execução e de decisão. Quem toma a decisão, quem executa a coisa são indivíduos, são seres humanos, nunca instituições. De vez em quando eu ouço aqui, você também, violência no trânsito mata mais uma pessoa. A violência no trânsito não mata, ela não é agente. A violência no trânsito não é agente. Quem mata uma pessoa é uma outra pessoa. Ou ela própria, né? Por imprudência, imperícia ou negligência, seja o que for. Então, pessoal, nesse exato momento da nossa história, se as pessoas querem assumir responsabilidade, se as pessoas querem cumprir com seus deveres, se as pessoas querem buscar a sua felicidade, se as pessoas querem construir uma carreira nova, se elas querem fazer o que quiserem de suas vidas, nunca houve na história um momento tão profícuo, tão promissor e tão favorável a isso como agora. E aí eu vejo nas organizações por onde eu ando, nas empresas por onde eu ando, que as pessoas têm a chance de deixar de ser um recurso humano para se tornar um ser humano. Mas a maioria das pessoas quer ser um ser humano nos direitos. Nos deveres, elas continuam sendo recursos humanos. Nos direitos, continuam querendo alguém que as lidere. No direito, continuam querendo que alguém diga o que elas têm que fazer. Eu estou falando de gente que está em posições de diretoria, vice-presidência, até mesmo, às vezes, um presidente de empresa. Ele espera que o acionista diga o que ele tem que fazer, ele espera que alguém o motive, que alguém o ampare, quando, na verdade, a liderança, o ser humano maduro, e a gente vai falar disso quando a gente for falar de contínuo da maturidade, né, e falar do conceito de poder nos dias 10 e 11 de junho, 2 temas assim trepidantes.
Essas pessoas, ainda que estejam num estágio, né, profissional elevado, em termos de cargo, posição e etc., elas estão no estágio emocional ainda por desenvolver, porque dependem de alguém que as motive, dependem de alguém que as defina o que fazer, e nesse sentido, se você depende, você não governa. Então, o que eu quero convidar você a refletir a partir de agora é no indivíduo que você está construindo. Eu tenho um amigo que fala isso. Renato, fazer criança é fácil, difícil é fazer adulto. Eu falei, eu concordo plenamente. E você, né, que me ouve, assim como eu, tenho a obrigação de construir esse indivíduo que vos fala. Eu tenho a obrigação de evoluir continuamente. Talvez eu não tenha usado a melhor palavra. Não é que eu tenha a obrigação. Eu tenho a escolha de fazer isso. Aí, se eu escolher não me desenvolver, eu vou entrar num processo de não fazer nenhum julgamento. Mas eu vou te dizer o seguinte, haverá consequências, obviamente, naturais de você escolher se permanecer parado. Porque o mundo está em constante evolução. Se você não aprende e continuamente evolui, você fica para trás. E esse para trás, a gente falou ontem, denota um momento de ansiedade, angústia, depressão, e aí começam a haver as doenças psicossomáticas, que foi também uma das razões pelas quais eu decidi estudar psicologia e me tornar um psicólogo daqui a 4 anos e meio. 4 anos e meio. Já tem um período que já foi concluído já. Então, estou avançando aí na minha jornada. Então, pessoal, a pergunta é essa. Que indivíduo você está construindo? E aí, o indivíduo é você mesmo, tá? Muitas pessoas falam assim, Luiz, mas é difícil a gente mudar, é difícil a gente se transformar, é difícil a gente evoluir. Aí eu pergunto, a gente quem, se você só pode falar de você? Então eu quero te fazer um convite, isso é um trick, é um gatilho, né? É uma dica para você trabalhar teu desenvolvimento humano, do humano que você empresta para o seu cargo. Quando você estiver conversando com alguém, óbvio, uma pessoa com a qual você compartilha a confiança, e você estiver falando de você, use o pronome eu. Eu posso falar para vocês, nesses 60 dias, 60 e poucos dias que eu estou aqui em confinamento, 67 dias hoje, para ser mais preciso, eu me deparei com dificuldades que eu tenho, e se eu falasse, a gente tem essas dificuldades, eu sentiria a presença de um monte de gente imaginária ao meu redor, isso iria me dar um certo conforto. E muitas vezes o que nos faz mover são a dor e o prazer. Quando a gente for falar do modelo do pensador no dia 25 de maio, semana que vem, vocês vão entender com muita clareza o que move seres humanos. Eu vou te adiantar, seres humanos são movidos pela dor ou pelo prazer. Ou você está em fuga ou você está em busca. E a gente vai discutir isso com mais propriedade dia 25 do 5. Então a pergunta é essa, que indivíduo você está construindo e quão melhor é o casal do qual você faz parte por esse indivíduo, quão melhor é a família da qual você faz parte porque esse indivíduo está sendo construído por você, a empresa da qual você faz parte, a sociedade da qual você faz parte. Ou seja, qual a importância que você tem para o ambiente do qual você faz parte? Aquele ambiente maior, aquela área de preocupação maior, onde você tem maior influência. Essa é uma pergunta de extrema importância. Porque se você não souber quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você quer para a sua vida, é provável que você vá caminhar numa jornada errante, tensa, preocupando-se e temendo continuamente o risco. E como nós vimos na história nossa, que nós humanos procuramos reduzir o risco, aumentar a segurança, não saber quem eu sou num momento como esse é aumentar drasticamente o meu risco de ser feliz, o meu risco de fazer o bem para outras pessoas, o meu risco de participar de uma sociedade de maneira saudável. Porque se você não souber quem você é, o que vai acontecer? Você será manipulado pelas notícias, você será instrumentalizado pelas informações, você será usado para cumprir a agenda de alguém. Eu gosto muito de uma frase, que inclusive postei essa semana, que dá conta do seguinte, se você não tiver clareza nas suas metas, você será usado para atingir as metas de alguém. Então, construir-se a si próprio, tornar-se quem tu és, é talvez a obra principal de um ser humano na Terra. E aí, eu estou falando da construção do indivíduo, da construção da sua individualidade.
daquilo que Jung chamou de processo de individuação. Você se ver no todo, mas ter consciência da parte que te cabe no processo global. E é importante fazer uma distinção, porque eu já fui, e tenho sido, né, obviamente, entre aspas, né, acusado de falar, de propagar o individualismo. E eu quero deixar bem claro que há uma distinção tremenda entre individualidade e individualismo. São dois sufixos que denotam uma característica completamente diferente. O que eu estou defendendo, construindo e compartilhando com vocês é a importância do ser humano construir a sua individualidade. Nós somos únicos, indivisíveis e responsáveis pela nossa presença no mundo e responsáveis por aquilo que a gente proporciona por essa nossa presença. Então, é um movimento altruísta, é um movimento que eu me recolho, me preparo, e quando eu retorno, eu ofereço às pessoas o melhor que eu posso oferecer, né? Sem nenhuma conexão religiosa, mas uma conexão espiritual, né? Depois a gente faz essa distinção entre espiritualidade e religião. Imagina aquela cena em que Cristo vai para o Monte das Oliveiras, faz as suas orações, conecta lá com o Pai, a força maior, ele se recarrega, quando ele volta, ele atende a comunidade, a sociedade da qual ele faz parte. É mais ou menos isso, né? Eu conheço muitos líderes que falam, Binato, a liderança é uma atividade muito solitária. É uma maneira de pensar que, particularmente, eu não concordo. Eu posso viver em solidão ou em solitude. Em solidão é quando eu preciso de alguém ao meu lado. Em solitude é quando eu estou feliz com a minha própria presença. E eu só poderei estar feliz com a minha própria presença se eu tiver construído um indivíduo com quem eu gosto de conviver, com quem eu gosto de conviver. Se eu for capaz de gostar de passar tempo comigo, se eu for capaz de gostar de conversar comigo, se eu for capaz de conversar e construir conhecimento comigo. E depois que eu fizer isso, eu posso estender isso para pessoas que eu ame, para pessoas que eu goste, para as pessoas com quem eu compartilho a vida. E aí eu estou construindo a minha individualidade. Eu começo em mim e expando para o todo. Agora, quando eu olho para o todo e acredito que a vida me deve coisas, que eu sou um ser injustiçado, que a sociedade não entrega o que ela prometeu para mim, e me coloco no papel da vítima, aí eu começo a querer tirar da pessoa, tirar da sociedade e preencher os buracos que habitam o meu peito. Nesse momento, eu estou sendo individualista. Eu estou movido pelo meu ego, preocupado em satisfazer a mim mesmo. E não importa o que o outro vai sentir. E eu pergunto para você, quantas relações você já presenciou onde uma pessoa não inteira, um indivíduo não pleno, busca um outro indivíduo, provavelmente também não inteiro, onde um quer tomar do outro aquilo que lhe falta. Eu sou carente de amor, então vou tomar amor do outro. Eu sou carente de atenção, então vou tomar a atenção do outro. Isso também é uma espécie de estelionato, uma espécie de roubo, uma espécie de crime. Não previsto no Código Penal, como a gente não tem um código emocional, não dá para qualificar como crime. Mas acontece, na medida que eu sou um ser não inteiro, eu vou procurar o que falta me completar no outro. Isso é um roubo, né? E se eu, quando não inteiro estou, busco tirar alguma coisa do outro, eu vou entrar num jogo de sedução que é de oferecer coisas quando eu não tenho. E na medida que o outro não me devolve isso, eu faço o quê? Eu cobro. Isso vale para relações amorosas, relações profissionais, relações de amizade. Então, ciúme entre amigos é um ciúme advindo de alguém egoísta e individualista. Alguém que quer que o amigo esteja lá para atender a sua demanda. E ninguém tem essa obrigação. Nós podemos até nos dispor a isso, mas isso não é uma obrigação. Então, o ser humano maduro emocionalmente, ele existe para oferecer, para doar, para servir, para entregar. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter a sua própria fonte de alimentação. No meu caso, a minha fonte de alimentação é o Deus no qual eu acredito, é o Cristo com quem eu comungo, são os autores de livros que eu administro,
que eu admiro, que eu admiro, né? Minha mente fugiu aqui um pouco, que eu admiro, são pessoas com as quais eu me inspiro, e veja, eu me inspiro, eu vejo uma pessoa que me estimula, eu me encho daquela presença, e depois eu solto aquela presença através da minha própria interpretação, da minha própria forma de ser. E aí eu estou construindo o melhor indivíduo que eu posso construir. E na medida que eu construo o melhor indivíduo que eu possa construir, eu posso ser, então, o melhor pai, o melhor parceiro, o melhor consultor, o melhor professor. Eu posso dar coisas que eu tenho e não sentir falta disso. Eu posso compartilhar conhecimento que me foi compartilhado, que me foi dado. Eu posso compartilhar com outros. Eu posso escrever um livro, né? Como fiz em 2015, o modelo do pensador. A gente vai falar sobre esse modelo no dia 25 de maio agora, perdão, isso, 25 de maio. Eu posso dar esse livro para as pessoas, como faço com muita presença, com muita frequência. Agora, se eu sou um coitado, se eu sou uma vítima, se eu sou um indivíduo mal construído, e quem tem a obrigação de me construir sou eu, não dá para aos 54, aos 35, aos 48, botar a culpa no pai ou na mãe. Se eu não tenho essa responsabilidade de me tornar um indivíduo, eu vou naturalmente olhar para a sociedade e falar: sociedade, paga o que você me deve. Me entrega aquilo que você prometeu e não cumpriu. E aí eu vou me colocar no papel da vítima. E aí tem um conceito fundamental, e eu peço que você escreva esse conceito, pega um papel e uma caneta, faz um triângulo no papel e na caneta e coloca na ponta esse indivíduo vitimado, que é a vítima. Se tem um indivíduo vitimado que precisa, o governo não me ajuda, o governo tem que fazer, a minha esposa tem que fazer, a minha mãe não fez por mim, meu pai me traiu, isso e tal. Se tem uma vítima, vai haver um vilão. O vilão é o governo, o vilão é o mercado, o vilão é a internet, o vilão são as redes sociais, o vilão é sempre alguém que torna você a vítima, que você se permite tornar. Então, se tem uma vítima e tem um vilão, você vai querer um herói. Esse herói, normalmente, é aquela pessoa que você busca para salvar você. E dentro da minha crença, dentro do meu modelo mental, dentro do meu padrão emocional, ninguém é capaz de me salvar. A salvação está em mim, né? Muitas vezes, até discuto isso com pessoas que estão aqui comigo e conosco, conversando e tal. Muitas vezes alguém, mas Cristo salva. Entendo, mas eu tenho que fazer minha parte. E essa é uma visão um pouco mais espiritualista. A gente vai entrar nisso no futuro, né? Não está nem previsto esse tema aqui, mas, como eu comentei, a gente encaixa ele em algum momento. Então, veja, a mensagem de hoje, pessoal, é baseada nessa pergunta: que indivíduo você está construindo? Que indivíduo você está sendo para o seu filho? Que indivíduo você está emprestando para o seu cargo de pai ou mãe? Que indivíduo você está sendo para os seus colaboradores? Portanto, que indivíduo você está emprestando para o cargo de líder executivo, empreendedora ou empresária? Que indivíduo você está sendo para o seu parceiro de vida, né? Que indivíduo você está emprestando para o marido, para a esposa que você é, para o namorado ou para a namorada que você é? E se você chegar à conclusão que o trabalho não é o lugar mais ideal, que a esposa ou o marido não é... Pensa nisso, mas não fuja disso. Pensa nisso e faça aquela pergunta. Não aquela pergunta da era industrial: como é que eu faço para me livrar disso? Mas a pergunta que diz: espera aí, eu tenho essa vida, o que eu quero no lugar do que eu tenho? Muitas vezes, encontrar o que eu quero no lugar do que eu tenho é revisar a sua própria vida onde você está. Não necessariamente significa fugir. Tanto é que é muito razoável você encontrar pessoas que saíram de uma empresa, que estavam infelizes, viram que a vida lá fora era muito pior e resolveram voltar. Mas não é que a vida lá fora era pior, é porque ele não mudou sua forma de ver o mundo. Ele mudou a circunstância. E a circunstância não tem nenhuma obrigação de atender a tua expectativa. Então, o sofrimento nasce da expectativa que pessoas têm sobre a vida. Então, reduza a sua expectativa e aumente a sua apreciação sobre a vida. Aprecie a vida. Perceba que você não é o seu resultado, você não é o produto que você produz, você não é o marido que você tem, e você não é a mulher, a esposa que você tem, você é um indivíduo. E um indivíduo que pensa, que sente, que age, que obedece critérios de valores e princípios, e que com isso tudo toma decisões e gera resultados na sua própria vida. É assim que nos tornamos indivíduos autônomos, interdependentes
e só dessa maneira eu posso ensinar alguém a ser autônomo e interdependente. Só assim eu posso ensinar minhas filhas a buscarem suas autonomias e interdependências. Só assim eu posso ajudar pessoas como eu ajudo, como coach, como psicólogo em formação, como desenvolvedor humano, a se tornarem mais autônomas e interdependentes, porque eu sou isso, eu me tornei isso e continuo me tornando isso. Se eu não estiver ido em determinado lugar, eu não posso me dispor a levar você até lá. Um guia que nunca foi no Cristo Redentor não pode me levar para o Cristo Redentor. Então, essa é a ideia. Um líder que nunca liderou, que nunca se liderou, não pode liderar outras pessoas. Isso é um princípio da legitimidade, é o princípio da autoridade pessoal. Se você não se levou para determinado lugar, vai ser muito difícil você levar alguém com você. Por isso que é importante você primeiro cuidar de você, preparar você, para que quando você tiver cuidado e preparado por si mesmo, você possa estender isso aos outros. Isso não significa que eu não precise ou não queira ter a ajuda de outras pessoas. É muito razoável acreditar que quando eu preciso de ajuda, eu peço. E também, às vezes, eu posso até precisar de ajuda e falar, não, deixa eu viver mais um pouquinho sozinho para ver como é que eu avanço nisso. Aí eu posso perceber o quão que eu sou capaz de superar meus próprios desafios. E se eu percebo que não sou, eu pego no telefone, pego minha internet e peço ajuda para alguém, eu bato na porta de alguém e com isso me torno melhor, porque alguém me ajuda nessa questão. Eu tenho pessoas que me ajudam no meu crescimento pessoal, eu tenho pessoas que me ajudam no meu crescimento como humano, que eu levo para o pessoal, no meu crescimento como humano, que eu levo para o profissional. Eu tenho pessoas que me ajudam nessas questões, né? Me ajudam até por voluntarismo mesmo, não necessariamente cobrando dinheiro, mas eventualmente ajuda, às vezes é necessário que se haja um pagamento monetário. E não tem nada de errado com isso, até porque o pagamento monetário nada mais é do que uma energia que eu coloquei em cima de algo que gerou dinheiro e eu estou usando essa energia para obter algo que sozinho eu não consigo obter. Então lembra desses conceitos, pessoal. Individualidade é a construção do ser. De você para o mundo. Individualismo é a alimentação de um ego ferido, de um ego insaciável. A individualidade é fruto de um trabalho da consciência. O individualismo é fruto de um trabalho do ego. Individualismo denota um egoísmo. A individualidade denota um altruísmo, uma preocupação maior com o outro, a partir do momento que eu estou preparado para ajudá-lo. A individualidade forma vítima. E a vítima precisa de um vilão para legitimá-la, e a vítima precisa de um herói para tirá-la desse lugar. Todo relacionamento que você tiver, todo, sem exceção, todo relacionamento que você tiver envolvido, onde haja um herói, um vilão e uma vítima, vai ter problema. A ideia é que nesse contexto surge a figura do justo. E o que é o justo? O justo é aquele que define e combina. Olha, esse é o resultado que queremos, essa é a vida que devemos ter, esse é o meu plano de vida, você topa aí comigo nessa jornada, vamos construir uma vida juntos, seja ela pessoal, seja ela profissional, seja como for, e a gente combina esse jogo juntos e vai administrando essa questão ao longo da jornada. Esse é o justo, esse é o claro, esse é o objetivo, esse é aquele que coloca as cartas na mesa. Amanhã a gente vai falar sobre liderança e depois de amanhã a gente vai falar sobre a teoria da personalidade. Na teoria da personalidade vai ficar muito claro onde é que surge a vítima, onde é que surge o coitado, onde é que surge o subjugado, mas também vai ficar claro como é que pode vir desse coitado e desse subjugado aquele que é herói de si mesmo, capaz de construir o indivíduo que quer ser, tornar-se quem é e estender isso para a sociedade da qual faz parte. Ok, pessoal? Então é isso. Se pergunte durante o dia de hoje que indivíduo você está construindo sobre você, quem eu sou no momento que eu estiver sendo, quem eu quero ser no momento que eu estiver sendo, e vai se trabalhando ao longo da sua jornada. Isso vai fazer todo sentido quando a gente for falar de liderança, estratégia e gestão, em qualquer âmbito da nossa vida, da nossa jornada aqui na Terra. Ok? Pessoal, são 7 horas e 29 minutos, indo aí para 7 horas e 30 minutos. Fica o convite para vocês entrarem lá no site luisbinato.com.br, mandar o e-mail se você quer receber as mensagens toda segunda-feira.
Entra no Instagram, manda o coraçãozinho, convida amigos para fazer parte disso, e a gente está sempre disponível, e essa jornada vai continuar. Eu previ que ela ia até o dia 26/6, mas eu estou achando isso tão legal que é capaz a gente seguir para toda a vida. Vamos ver. Bom, amanhã a gente fala de liderança. Então, amanhã, às 7 horas, estamos juntos. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. Abraço, galera. Até mais.